Vamos lá. O time do São Paulo, então, nesse jogo treino foi o seguinte. Lembrando, né, gente, que isso não quer dizer que é o time titular do São Paulo, mas pelo menos já dá um indício do que agrada mais o Crespo, enfim. Minimamente uma esperancinha ali dá pra gente ter. Rafael no gol. A zaga me surpreendeu legal, tá? Arboleda não está na zaga titular desse jogo treino. Então teve Sabino, Ferrarese e Alan Franco formando o trio de zaga. Ali no meio teve Enzo Dias por uma ala, Cedric por outra ala, Marcos Antônio e Alisson fizeram a volância, Oscar o meio-campo e uma dupla de ataque, André Silva e Luciano. Quero saber primeiro de vocês aqui, gente, mas eu vou deixar a enquete do dia para o pessoal do chat. Eu quero que vocês conversem aqui com a gente. Manda aí uma análise profunda, sabe, de vocês. Se vocês gostaram ou não dessa escalação do Crespo. Fechou? Manda aí todo mundo que está zoando a gente, fazendo figurinha. Participa também aqui do debate. Boni, o que você acha? Te agrada? Você, lembrando, né? Não é o time certo, não é certeza que é isso, tal, mas é um indício, né? Me diz aí o que te agrada, o que te desagrada nesse time do São Paulo. É importante fazer essa ponderação, né? De que é um momento de experimentar, de o Crespo entender o elenco que ele tem em mãos, as peças que ele pode usar, da forma que ele pode usar. A gente sabe da preferência dele por usar 3 zagueiros, isso já é conhecido. Na coletiva ele até fala, né, que não vai se prender muito a isso, formação com 3 zagueiros, 3-5-2, 4-3-3, ele não vai se prender muito a isso, talvez não tanto quanto foi na primeira passagem em 2021, mas a gente conhece a preferência dele, então já dava para imaginar que pelo menos começar a testar uma formação com 3 zagueiros ele iria fazer e está aí no papel. Chama atenção o Arboleda não estar, é verdade, mas me chama muito mais atenção Ferrarese na posição dele. Enfim, não mais de lateral direito. Ferrarese eu acho que é um cara que tem muita qualidade, que não foi comprado à toa, que antes da lesão dele no joelho ele já vinha mostrando um bom nível, e acho que na zaga, na posição de origem dele, ele pode entregar muito ao São Paulo. Então, eu gosto de ver o Ferrarese jogando por ali e acho que pode ser interessante. Aí a questão é Sabino, Alan Franco, Ferrarese, onde que o Arboleda poderia entrar por ali também, qual que vai ser a preferência, quem que poderia se encaixar mais nesse esquema de jogo, mas a princípio eu gosto, não desgosto não de ver um esquema com 3 zagueiros. E aí lá para frente, vamos falar um pouco mais, é claro, do Luciano, do seu queridíssimo Luciano, do nosso queridíssimo Luciano, não vou jogar só nas suas costas, mas eu gosto de ver ele em dupla de ataque, né? Ainda a gente lembra do Luciano Prime no São Paulo, que foi 2020 com o Diniz, que foi justamente jogando com uma dupla de ataque, com o Brenner. E eu acho que ali é mais onde ele consegue demonstrar suas qualidades. Para mim, mais do que a posição, talvez, o Luciano ele depende muito de jogadores que conseguem se associar com ele, né? Que conseguem ter uma boa química com ele. Mais até do que a posição. Acho que ali por ali, com o Oscar chegando como meia, não sei se o André Silva talvez seja a dupla de ataque ideal. A gente também não observou ainda muito do Dineno. Tem o Rian também, esperamos que tenha mais oportunidades com o Crespo, mas eu gosto de ver o Luciano por ali, acho que pode ser uma boa alternativa. No geral, gosto da escalação, acho interessante. A questão agora é ver no campo, né? Mas lembrando, é a fase de experimentação de o Crespo entender o que ele tem em mãos, como que ele pode usar e o que vai dar para fazer com esse time de São Paulo nesse início de segunda passagem. Tem gente aqui comentando, JP, eu perdi o comentário, mas olha só que inovador, cada um na sua posição. Aqui, ó, o Leonardo. Ultimamente, desse São Paulo, de fato, é algo inovador, né, JP? Fala aí o que é que você achou dessa escalação. E se conectar o Luciano, eu vou remover você da live. Já falo agora, já. Não, de fato, a escalação não tem nada muito absurdo, né? A gente pode contestar algumas coisas, de repente, a troca de Arboleda por Sabino, apesar de eu achar que quem vai disputar a posição, na verdade, galera, é Ferrarese e Arboleda, tá? Para mim, o Sabino ele vai jogar pelo lado esquerdo da zaga, porque ele é o único zagueiro canhoto. Crespo sempre gostou de utilizar um zagueiro canhoto pela esquerda, então você tá falando, não, o Arboleda saiu para o Sabino entrar. Galera, sinto informar para alguns vão ficar decepcionados, mas o Sabino vai ser titular. Eu acho que é uma
assim, uma opção interessante por ser o zagueiro canhoto, por ter uma boa saída de bola. Eu acho que é válido. Talvez dê errado em alguns jogos, ele acabe saindo e aí o Crespo volte a utilizar uma zaga sem nenhum canhoto. Talvez o Luiz Gustavo se recuperando fisicamente, ele ocupe essa vaga do zagueiro canhoto. O Luiz Gustavo já jogou assim antes de vir para o São Paulo, mas para mim é bem claro que a disputa de vaga ali é Ferrarese e Arboleda, tá? Não é Arboleda e Sabino. Para mim, o Ferrarese que entrou no lugar do Arboleda. E aí o restante do time, Cédric Soares hoje é o único lateral direito à disposição no elenco, porque o Mike tá lesionado, o Igor Felisberto ainda não subiu de fato para o profissional, então é natural o Cédric tá ali pela ala. Eu até falei em outro Bom Dia aqui que havia a possibilidade, na minha visão, do Lucas Ferreira jogar nessa posição, mas ele tá com dores, né? É até dúvida para esse retorno do Brasileirão, a gente vai falar disso também ao longo aqui da live. No mais, eu acho que é isso. O Luciano jogando na posição dele, na minha visão, o Luciano como segundo atacante, ele pode inclusive ser titular do time. Eu acho que é a posição que ele melhor atua, é a posição que ele pode entregar mais para o time do São Paulo. Ele, para mim, é o melhor finalizador do elenco, e falo isso tem um tempo já, então eu acho que o Luciano jogando perto do gol é muito bom para o São Paulo. Ele jogando de meia, eu acho que não é bom nem para ele nem para o time, mas perto do gol ele rende melhor. Aí tem aquelas dúvidas, né? O pessoal foi reclamando do André Silva, mas é natural o André Silva jogar ainda, né? Ele vinha sendo o titular da posição. É claro que existe uma disputa entre ele, Dineno e Rian Francisco. Eu acho que pode ser que isso se altere ao longo da competição, ao longo dos jogos que o São Paulo disputar, mas nesse início é natural a gente ter essas figuras ainda, o André Silva, o próprio Cédric Soares, o meio de campo formado por Alisson e Marcos Antônio me agrada, tá? Porque eu acho que o melhor momento do São Paulo na temporada com o Zubeldia tinha esses dois atuando no meio de campo, vinham sendo os jogadores mais regulares daquele momento do São Paulo, então era uma dinâmica interessante do meio de campo. Principalmente você tendo 3 zagueiros, você pode utilizar 2 volantes que não sejam exatamente um primeiro volante, né? Nenhum dos dois é primeiro volante, mas acabam fazendo uma movimentação ali que dá uma consistência legal e uma dinâmica legal para o time também. Eu acho que de início é uma escalação interessante, eu acho que é algo que vai ser alterado, algo que vai ser testado. Eu acho que em determinadas competições será um time diferente, porque o São Paulo ainda está em 3 competições, então naturalmente o time vai ter que ter uma variação, vai ter que rodar, mas nesse início eu acho positivo sim esse time que o Crespo manda para o campo.